Novos fósseis foram encontrados na zona rural de Monte Alto. Especialistas acreditam se tratar de uma espécie de dinossauro que viveu há 75 milhões de anos. O material vai ser levado para o Museu de Paleontologia da cidade para ser estudado. Há quase 40 anos, o Cledinei só caminha assim, olhando para o chão, sempre em busca de uma nova descoberta. O caçador de fósseis já encontrou diversos exemplares pelas estradas de Monte Alto. A mais recente foi na área rural, no último dia 18. De início, parecia ser apenas um osso pequeno, até começarem as escavações. Tudo indica se tratar de um esqueleto de dinossauro, o maior encontrado na região nos últimos 6 anos. Eu mexendo na rocha, aí então eu comecei a perceber que eu estava batendo em cima de um fóssil, né? A hora que eu prestei atenção do outro lado também tinha outro. E aí comecei a achar. E na segunda, então pela manhã eu cheguei e aí fomos mexer na segunda-feira e aí encontrou o campo novo dos dinossauros. Muitos, às vezes, estudam a vida toda e tentam procurar e às vezes nem encontram uma quantidade de fósseis como eu encontro. Infelizmente, Deus me deu essa oportunidade, né? Então eu estou sempre encontrando, essa que é a verdade. Já encontrei fósseis até mesmo brincando, né? Quando sai, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado. Colocar a mão e aparecer o fóssil. A importância desse material foi que, ao invés de a gente encontrar apenas um fragmento pequeno, nós estamos descobrindo alguns ossos que aparentemente estão articulados, que são costelas e vértebras. E pela dimensão do osso, a gente está acreditando muito em um dinossauro daqueles pescoçudos. Os ossos estão em rochas que se formaram há mais ou menos 75 milhões de anos. Ou seja, o animal encontrado seria do período Cretáceo, o último da era dos dinossauros. Para chegar a uma espécie exata, ainda tem muito trabalho pela frente. Primeira etapa, quando eu já sei que tem um fóssil ali, é limpar. Então a gente chega com o pincel, vai limpar bem, até mesmo vassoura, se precisar, longe do fóssil, né? Tirar toda aquela poeira, toda aquela coisa. Aí então a gente vai observar que tem um fóssil no chão. Aí então a gente começa a recortar o fóssil, recortar a pedra longe do fóssil, para poder retirar o fóssil do local. A gente começa a abrir a área para ver se a gente vai encontrar mais fósseis ali ou se é só aquele. E como nós estamos encontrando, então a gente vai com um trabalho meio que mesclado, com ferramentas de alto impacto, marretas, ponteiros e um pouco mais pesado para a gente abrir o espaço, e também com ferramentas que a gente utiliza no laboratório. Agora o momento é de recortar blocos e levar esses blocos para o museu, com os fósseis dentro dos blocos. É um trabalho muito demorado. Demanda aí às vezes anos de preparação, e porque você tem que ir tirando lasquinha por lasquinha do osso, da rocha que está envolvendo o osso, e para você ter a estrutura totalmente completa e você depois sim avaliar. Monte Alto tem mais de 30 pontos de coletas de fósseis. Quase todos os sítios paleontológicos ficam em propriedades privadas na zona rural do município. Só aqui no museu tem 4 ossadas de dinossauros. Isso sem contar os milhares de fósseis de outros animais, como crocodilos e tartarugas. Pelo menos 10 espécies inéditas foram encontradas aqui na região. Esses animais eles ficaram soterrados na lama e com o passar do tempo os ossos deles, né, as partes mais duras dos animais ficam preservadas. E esses ossos, a lama com o tempo foi se transformando em rocha e o osso que estava lá dentro também. Hoje, o que acontece? Monte Alto está em cima da rocha onde esses ossos ficaram preservados, que são as rochas sedimentares, formadas por areinha, por exemplo, aqui em Monte Alto. E conforme chove, tem erosão. E essa erosão ela vai desgastando a rocha e o osso que está dentro dela também. Essas descobertas ajudam a entender cada vez mais a história do mundo e colocam Monte Alto em destaque no cenário internacional. A orientação aos moradores que encontrarem qualquer vestígio de um fóssil é acionar o Museu de Paleontologia pelas redes sociais ou através do telefone 16 3244 4067. Você vai conhecer a fauna de animais, ou seja, animais que viveram há milhões de anos e que hoje não existem mais. Então, esse é um ponto principal da paleontologia, né? Você descobrir através dos fósseis, quem vivia aqui. Como era esse ambiente, como era essa região na época dos dinossauros, isso há milhões de anos. Então, os fósseis, a paleontologia no geral, ela nos mostra isso, né? Conhecer o passado. Alice Carvalho, de Monte Alto, para o Jornal da Clube.